central, inicialmente aqui, ó, as barreiras naturais que a gente tem e os fatores de risco. Então, na maioria das causas que nós vamos estudar aqui, esses fatores de risco foram suplantados e o paciente desenvolve. Então, nós vamos ver vários exemplos aqui de doenças infecciosas subsequentes a suplantar esses fatores de risco. Se você pega um livro de DIP, eles vão dividir infecção do sistema nervoso central por agente. Se pegar em livros de neuroanatomia, capaz de doenças cirúrgicas, não cirúrgicas, enfim, tem várias formas de se estudar infecção do sistema nervoso central. Essa é uma delas e é a mais frequente nos livros que são de radiologia, de neuroradiologia, né? Pelos tipos de lesões, os tipos e estruturas anatômicas que envolvem. Então, sobre o aspecto de tipos de lesões, nós podemos dividir as lesões em parenquimatosas, né, focais, abscessos, cisto, granuloma, difusas, encefalite, as meningoventriculares, meningite e ventriculite, e as lesões extraaxiais aqui, principalmente o empiema, já vimos algumas outras, alguns exemplos na aula de realce pós-contraste, tá? Começando aqui com abscessos. Então, os abscessos eles podem surgir por contiguidade, disseminação hematogênica, meningite, pós-operatório e trauma. Então, essa evolução aqui, ó, que a gente tem de um abscesso, que não ocorre exclusivamente no parênquima cerebral, até se uma espinha no rosto tem essa evolução, né? Começa com uma área inflamada grande, depois ela vai se organizando, e finalmente, quando começa a surgir a área purulenta, ao final do processo, em que ele está mais organizado, a lesão até diminui de tamanho. Então, a cerebrite inicial começa pequena, aumenta até uma área maior, e quando se organiza o abscesso, até diminui um pouco de tamanho. Variáveis, né, de acordo com o tipo de patógeno e condições de imunidade. Vamos ver exemplos disso aqui. Primeiro, por contiguidade. Então, esse paciente aqui, ó, 23 anos, uma pansinusite com uma celulite orbitária. Esta ressonância aqui, ó, ela foi interpretada inicialmente como normal, mas não estava. Então, retrospectivamente, nós fomos lá ver e já havia um realce aqui, ó. Tudo fica mais fácil quando a gente olha o passado, né? Então, ó, já havia um realce aqui, ó, um realce dural nessa fossa anterior esquerda. Não aparecia nada nessa imagem T2. Então, esse paciente aqui, uma semana após, agora sim, já tem um realce do parênquima, um realce giral, giriforme. Na ponderação FLAIR apresenta aqui, ó, uma área de hiperintensidade sinal, um edema aqui nessa região cortical, um edema na substância branca subcortical, um realce giriforme aqui, ó. Já tem quebra de barreira aqui. Isso é uma área de cerebrite inicial. Isso aqui, se deixar evoluir, pode ser que vire um abscesso, tá? Um outro caso aqui, uma paciente de 78 anos com a mastoidite, uma pansinusite. Então, exames com 5 dias de diferença. Então, essa é a primeira TC, TC sem contraste, e a pós-contraste apresenta uma área de realce aqui que me parece já anelar, mas não muito bem organizado. Já tem algo mais tendendo a se organizar aqui. Seria uma fase de uma cerebrite tendendo a ser um abscesso já maduro, já bem organizado. E 5 dias após, observem aqui a lesão já com um realce já mais bem evidente, já mais organizada a lesão, um abscesso já tendendo a estar um abscesso já mais maduro, já uma evolução mais tardia do processo infeccioso. Essa paciente aqui com a fístula licórica, né, por um trauma, surgimento de febre, nós acabamos de ver ainda há pouco na aula lá de realce pós-contraste, o surgimento de uma lesão com um realce anelar regular pelo meio de contraste, formou-se um abscesso. Aquilo ali era uma bolsa de pus, né, formou-se um compartimento ali naquela região, e com acesso de bactérias através da fístula, formou-se um abscesso ali, a paciente foi reoperada. Disseminação hematogênica. Então, a paciente de 41 anos, lúpica, há 2 semanas com hemiplegia direita e alterações visuais.
Quando a gente faz a ressonância aqui, ó, apresenta na imagem T1 pós-contraste sagital, um realce anelar, um pouquinho irregular aqui também. Observe envolvendo o mesencéfalo e o diencéfalo aqui, o tálamo esquerdo. A lesão aqui, ó, isso foi descrito já nas aulas já anteriores, assim, como esse halo aqui, um halozinho de hipossinal em T2, né? Aqui, ó, um halozinho aqui de hipossinal, e aqui a margem de edema ao redor. Vejam que o edema dá até um realce aqui, ó, num pedacinho do rubro, do núcleo rubro ali mesencefálico, tá? Então, esse caso aqui é uma paciente com abscesso por cândida. Foi isolado cândida no líquor e esse abscesso foi tratado com antifúngico. Paciente em corticoterapia, já revemos, então, voltando aqui, ó, nesse caso agora o exame inteiro. Então, quando nós discutimos o caso, nós vimos lá várias lesões múltiplas, com um realce periférico regular pelo meio de contraste e cujo conteúdo restringe a difusão. Isso aqui praticamente é certo diagnóstico de pus. Então, aqui após o tratamento, e voltando ao que eu tinha falado lá, né, o colega lá ele não levou fé no nosso diagnóstico lá, isso faz bastante tempo, né? E aí ele acabou biopsiando uma das lesões e depois confirmou o diagnóstico. Aí um outro paciente com sinusite por pseudomonas, o paciente não era, em tese, né, não era imunodeprimida, pelo menos a gente não sabia, não tinha uma doença sabida, né, que levasse a imunodepressão, mas a paciente desenvolveu uma sinusite por pseudomonas e evoluiu com tetraplegia, hidrocefalia e hemoventrículo. Então, observe essa lesão bulbar aqui, ó, no sem contraste, após contraste aparece uma área de realce, tem uma outra lesãozinha ali, ó, adjacente ali ao sulco central, e aqui no lobo occipital. Tá? Veja uma lesão aqui, ó. Esse aspecto é típico de doença inflamatória, né? Um filhote, né? Uma lesão maior com lesão filhote adjacente aí, ó. É muito difícil ter uma lesão tumoral com esse comportamento aqui, ó. Basicamente, essa disposição assim, ó, de lesão em cachos, assim, favorece muito o diagnóstico de lesão de natureza inflamatória infecciosa. Tá? Pós-operatório e trauma. Então, esse caso aqui era uma paciente que, com glioblastoma e fez uma cirurgia, um debulking da lesão, né? E aí, com isso, ficou-se uma cavidade e no pós-operatório, essa paciente evoluiu com febre. E ainda, no local da ferida operatória, começou a drenar uma secreção purulenta. E aí eles fizeram a reabordagem, isso aqui é a perfusão, o CBF aumentado nessa área da lesão aqui, ó. Isso, acreditem, fazia parte da lesão, isso aqui não tem a ver com o abscesso. Esse realce na margem cirúrgica, isso, na imensa maioria das vezes, não significa infecção. No processo natural, realmente, pós-operatório, apresenta esse realce inflamatório na cavidade, nas margens da cavidade de ressecção. Então, esse diagnóstico foi feito mais pela clínica, né? Uma drenagem purulenta, febre permanente, é um diagnóstico muito difícil, tá? E lembrar que mesmo esse conteúdo da cavidade resultante da cirurgia, se ele tiver sangue em quantidade, isso pode levar à restrição à difusão e a gente pode ter sérios problemas de diagnóstico entre diferenciar num paciente com febre se há o comprometimento de infecção naquele leito pós-operatório ou se realmente é evolução natural mesmo, de uma cavidade que se encheu de sangue, tem um halo inflamatório, às vezes é um diagnóstico diferencial bastante difícil. Nesse caso era pus. Ainda um paciente com oligodendroglioma intraventricular, foi feito um acesso aqui transcaloso, nota isso aqui é parte da cavidade cirúrgica, e nessa área de ressecção aqui, ó, da onde tinha o tumor, no pós-operatório, houve realmente esse realce ao redor, e aqui, ó, na margem, principalmente no acesso transcaloso, houve um realce marginal aqui, um paciente com febre, e passou a ter convulsão, e ainda mais com essa ventriculite aqui, ó, tudo isso levou a pensar na possibilidade de uma complicação infecciosa, e o paciente foi abordado e confirmou o diagnóstico de abscesso com empiema. Estou no... Alô? Sei lá.
Oi? Não. Então todo aquele trajeto cirúrgico e a cavidade cirúrgica resultante se encheu de pus. Tá? Ok. Continuando aqui, observem aqui um paciente com um acidente por PAF. Notem orifícios de entrada e de saída, né? O orifício de saída é sempre maior. E aqui, próximo ao orifício de entrada, o número grande de materiais metálicos, né? E a bala, se ela atravessar alguma coisa, ela vai levar para dentro do crânio aquilo ali. Se ela atravessar uma porta, alguma coisa, vai levar fragmentos, tudo para dentro do crânio. Então, esse paciente aqui, durante a internação, para tratar esse grave trauma aqui por um acidente por PAF, ele desenvolveu febre, crise convulsiva, e nessa região aqui, aparecendo um realce anelar pós-contraste, essa paciente desenvolveu um abscesso, tá? Nessa região aqui, onde tem o maior acúmulo de material metálico. Cisto. Das lesões císticas, disparada mais frequente que nós temos no nosso meio aqui é cisticercose. Tem algumas áreas endêmicas no Brasil, na verdade no Brasil inteiro é espalhado, né? Aqui no Rio de Janeiro tem áreas mais rurais, tinha mais, agora a gente está vendo menos, né? Mas em Jacarepaguá tinha mais, no estado do Rio é frequente, no interior de São Paulo, uma região ali ao redor de Mogi das Cruzes, tem muito caso de cisticercose. Então, enfim, é uma doença endêmica no nosso meio aqui, Então, da infecção, né, pela tênia, né, ou solitária, o ser humano ele é ao mesmo tempo hospedeiro intermediário e definitivo. Então, ele é hospedeiro definitivo do verme adulto, né, da tênia. Essa tênia coloca ovos no interior do tubo digestivo e o paciente elimina nas fezes esses ovos dessa tênia. E aí, quando o porco ou o ser humano ingere esses ovos acabam se transformando e aí se formam cisticercos e que tem um tropismo pelo encéfalo e pelo músculo. Tá? Muito bem. Então, esse é o ciclo natural aqui da cisticercose. Se nós formos observar aqui a evolução natural do cisticerco, nós vamos ter a partir do momento em que o ovo é ingerido, né, ele eclode no interior do tubo digestivo, e essa larva ela cai na circulação e vai atingir o cérebro ou o músculo, né, o sistema nervoso central e o músculo, e ela forma ali um cisticerco. Então, isso aqui é o cisticerco já no interior. Aqui, no caso, nós estamos estudando o encéfalo, mas o fenômeno exato ocorre no músculo também. Então, isso aqui pode ficar latente por anos. Tudo começa desencadeadas alterações que nós vamos ter clínicas ou de imagem no parênquima cerebral a partir do momento em que o cisticerco morre. A partir do momento em que essa larva morre, a degradação dessa larva e os elementos inflamatórios aqui eliminados pela morte do cisticerco começam a provocar no parênquima ao redor diversas alterações, e aí a gente vai perceber isso nas imagens, né, a transformação. Então, essa é a fase vesicular, aqui o cisticerco maduro. Muito bem. Então, aqui, a partir do momento em que o cisticerco morre, aí começa a surgir um halo inflamatório, e começa a haver quebra de barreira, é a fase vesicular coloidal. Nessa fase aqui, há um edema ao redor do cisto, e há um halo inflamatório pela quebra de barreira. Aí esse cisto começa a evoluir, permanecendo ainda a atividade inflamatória, ainda com quebra de barreira, ele começa a evoluir, até que a gente não mais percebe o cisto, e tudo que a gente vê é um halo de inflamação. Então há um realce periférico pelo meio de contraste com um halo de edema ao redor. Mas a gente não consegue mais, não há mais cisto ali. É a fase nodular granular. E a partir dessa lesão inflamatória, ela gradualmente vai cicatrizando, até que, no final das contas, ela passa a ser apenas uma calcificação, é a fase nodular calcificada.
Então, nas áreas endêmicas, é capaz da gente perceber paciente com imagens de várias fases. Então, vamos ver como é que isso funciona aqui na vida real. Então, aqui, ó, por exemplo, paciente apresentando na tomografia essas áreas císticas aqui, ó, semelhante ao que a gente vê na peça, e essas bolinhas aqui dentro dos cistos representam os scolex desses cisticérculos, tá? Observem aqui, ó, na imagem da ressonância, uma lesão pretinha aqui, ó, em tratamento para neurocercose. Então, esse é algo que a gente vai discutir daqui a 2 minutos, essa história do tratamento, porque se o cisticerco começa a degenerar a partir do momento em que você trata, em que ele morre, quando você faz o tratamento, você mata todos os cisticercos de uma vez só. E aí você vai ter reação inflamatória em todos eles. Tá? Então, aqui, ó, na região temporal, observem a lesão. E após o tratamento, ó, aquela área ali que parecia até supondo ser uma calcificação, quando inicia o tratamento, aquilo ali morre e gera essa alteração inflamatória. E aqui apresenta, ó, aquela halo inflamatório circundando uma área mais central com realce anelar pelo meio de contraste. Aqui no lobo temporal, uma lesão praticamente insuspeitada. Quando ela morreu, surgiu essa reação inflamatória exuberante aqui, ó. Então, uma lesão inflamatória pela morte do cisticerco. Tá? Aqui nesse caso, aqui, ó, o paciente há 3 meses começou com cefaleia, alteração de comportamento. As imagens aqui na T1 sem contraste, as imagens pós-gadolínio, e apresenta aqui, ó, quando os cisticercos se aglomeram, formando cachos ali, a gente chama isso de forma racemosa. Então, isso aqui, quando morre, gera um edema exuberante. Então, essa paciente, inclusive, ela veio a falecer por conta de um edema cerebral difuso secundário a essas lesões. Um detalhe interessante aqui, ó, além do realce pós-contraste, é a perfusão fria. Toda vez que a gente vê essa combinação de muito realce pós-contraste e perfusão fria, a gente pensa na linha inflamatória e infecciosa. Essa combinação, porque quebra da barreira hematoencefálica representa impregnação pelo meio de contraste. Perfusão significa angiogênese. Lesão infecciosa, inflamatória, não tem angiogênese, então não há, perfusão é fria. Tá? Paciente aqui, ó, com uma lesão no quarto ventrículo, já derivado essa lesão aqui e outros cisticercos aqui causando obstrução. Então, uma lesão pequenininha, mas num local especial, determinando uma dilatação ventricular. E aqui um realce pós-contraste, a lesãozinha aqui observada no T2, e aqui a imagem sagital no T1 pós-contraste. O paciente de zona endêmica tem esse aspecto típico aqui, ó. Você vê pacientes com cistos de várias formas e tamanhos, em várias evoluções, dentro do ventrículo, no fundo de um sulco, dentro do parênquima. Então, habitualmente, há uma tendência maior dos cistos ficarem no fundo de um sulco, mas ele pode estar em qualquer parte do parênquima cerebral ou mesmo no sistema ventricular, tá? E aqui, ó, o paciente com cisticercose, várias calcificações aqui, ó, com crise convulsiva. Eventualmente, uma dessas lesões, não essas aqui, mas lesões mais corticais, podem ser irritativas. Veja um exemplo aqui interessante aqui, ó. Esse paciente jovem, 17 anos, em crise convulsiva, e ele fez essa TC e apresentou essa lesão aqui calcificada. A reação inicial é a gente interpretar isso aqui como sendo uma lesão calcificada residual. É o nosso ímpeto inicial, assim, ó. Bom, fomos à ressonância, e na ressonância o que acontece? Olha lá, observem, há uma quebra da barreira e há um realce periférico nodular. Então, pela imagem da TC, a gente já estava imaginando que aquilo já estava numa fase já calcificada, já uma fase tardia, mas, na verdade, ainda havia inflamação. E por haver ainda inflamação naquela região, quebra de barreira, essa lesãozinha aí, por estar na córtex, possivelmente no fundo de um sulco, foi a causa da crise convulsiva desse rapaz. Tá?
E aqui, para ilustrar, no sul do país a gente tem mais casos de hidatidose. Tem um amigo do Pará que já mandou alguns casos de hidatidose também, mas cerebral eu não tenho nenhum. Então eu peguei esse aqui na literatura para exemplificar também aqui um quadro de hidatidose cerebral. Bom, gente, são 7h15 e a gente sempre combina não passar muito daqui. A aula já está muito extensa e eu não vou cansar mais vocês. E como isso aqui é um curso, ainda vai ter muitas semanas aqui para a gente, né, se encontrar, na próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto aqui. Ó. Vamos continuar com infecção do sistema nervoso e vamos estudar